Shalom, shalom, bom dia. Queridos, já estamos no dia 37 da contagem do Homer, e o nosso tema de hoje é desconhecer a Deus é andar sem direção. Provérbios 27, 12, vai dizer: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Quem tem discernimento evita destruição, mas quem vive sem entendimento segue despreparado e sofre as consequências. Isso nos mostra que a ignorância espiritual, ela custa caro, queridos. Quem não conhece os caminhos de Deus anda exposto, vulnerável e sem direção. Não conhecer a Deus é andar com os olhos fechados em territórios de guerra. Conhecer a Deus não é saber sobre Ele, é se relacionar com Ele, é ouvir sua voz, entender seus caminhos, discernir seus tempos. Quando nós distanciamos da palavra e da oração, nós perdemos, queridos, a sensibilidade espiritual. E uma geração sem sensibilidade se torna presa fácil da distração da carne e das armadilhas do inimigo. Então, a primeira chave de hoje, nós vamos falar: quem não discerne, repete ciclos. O versículo diz que os inexperientes passam adiante, ou seja, seguem como se nada estivesse errado. E essa consequência de falta de conhecimento e discernimento, a pessoa não percebe mais que ela está em perigo. Ela ora, mas não ouve. Ela caminha, mas não consulta. Ela caminha, mas não consulta. E olha que perigo agora. Ela serve, mas não se alinha. E assim ela vai repetindo padrões destrutivos, porque não conhece a Deus, o Deus que revela, o Deus que corrige, o Deus que direciona. E o espírito de conhecimento, ele nos alinha ao coração de Deus. Em Isaías 11, 2, nós vemos a declaração que uma das manifestações do espírito é o espírito de conhecimento, né? Então, o espírito de conhecimento é aquele que revela o que está oculto, que nos conecta aos pensamentos de Deus e que abre os nossos olhos espirituais. Esse espírito, ele vem para gerar prudência em nós, maturidade e profundidade. Ele nos posiciona com sabedoria em tempos de guerra, queridos. Quando nós estamos alinhados ao espírito de conhecimento, temos discernimento espiritual, que é como os olhos do nosso coração, vamos dizer assim. Sem ele, nós caminhamos o que? Às cegas, mesmo com boas intenções. Então, discernir é um fruto de quem anda perto. Quem caminha com o Espírito sabe quando avançar, quando esperar, quando calar, quando falar, quando lutar ou quando descansar. Eclesiastes 3:1 diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, Deus, ele trabalha com um propósito dentro dos tempos dele. Cada tempo tem uma função espiritual. Não há tempo perdido no reino, não há. Se estamos alinhados com ele, não há tempo perdido, não repetimos ciclos. Deus, queridos, ele não erra o tempo, ele governa sobre os tempos. Eclesiastes 3:11, mais à frente um pouco, vai dizer: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Há coisas que hoje, para nós, parecem muito confusas, mas no tempo certo, no tempo de Deus, elas se tornarão as respostas das nossas orações. Então, Deus, ele não age, queridos, apressadamente nem tardiamente. O problema é que nós queremos resultados imediatos daquilo que precisa de um processo para nos ser entregues. Nem todo tempo, nós temos que entender também que nem todo tempo é tempo de guerra. E nem todo tempo também é tempo de paz. Nem todo tempo é tempo de plantar, porque há momentos que nós precisamos arrancar. E muitos vivem frustrações espirituais por agir fora do tempo de Deus. Plantam quando era tempo de poda, correm quando era tempo de se esconder, falam quando Deus mandou calar e recuam quando era o tempo de avançar. Por quê? Porque estão desalinhados. E quando nós nos alinhamos ao tempo de Deus, nós passamos a caminhar com o espírito de conhecimento que nos ensina a discernir cada estação e agir conforme a vontade do Pai.
Esse Espírito não apenas nos revela o que está diante de nós, mas também nos instrui a responder com sabedoria e fé, mesmo diante do que ainda é invisível aos nossos olhos. Então, ele nos livra, o Espírito de conhecimento nos livra da precipitação, nos preserva do engano, nos posiciona no centro do propósito divino. Caminhar com o Espírito de conhecimento é viver com os olhos abertos, sensíveis ao temor de Deus, prontos para obedecer e permanecer firmes no que Ele está fazendo. Somos gratos, querido, porque o Senhor tem acendido em nós essa chama do conhecimento. E nós nos tem conduzido a viver em sintonia com a voz do Eterno. Hoje, nós não andamos mais como tolos, nem como inexperientes, mas como os filhos despertos, discernindo os tempos e os movimentos de Deus. Quem já entrou nesse mover, querido, está esperto, está sintonizado. E a segunda chave vai dizer, nem toda guerra é sua. E preste atenção nisso, nem toda guerra é sua. O prudente sabe quais são as batalhas, são as de Deus, e quais são as armadilhas para distraí-lo. No reino, nem toda luta é um convite de Deus. Algumas são armadilhas do inimigo. E nós precisamos ter o espírito de discernimento, de conhecimento, de sabedoria, para que a gente possa entender isso aqui. Muitos se desgastam emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, por se engajar em guerras que Deus nunca autorizou a gente a entrar. E isso é muito sério. O inimigo, ele sabe que ele não pode te parar. Então, ele vai tentar te sobrecarregar com distrações. Ele quer te tirar do foco, da comunhão e do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Então, lutar onde Deus não mandou é perder força, onde não haverá colheita. Lucas 5,16 vai dizer, mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Mesmo sendo filho de Deus, Yeshua não respondia a todas as provocações e nem se envolvia em todas as causas. Ele tinha clareza, porque ele tinha alinhamento, ele ouvia, ele fazia tudo que o Pai falava para ele fazer, ele orava, ele tinha clareza da missão dele, ele sabia discernir o tempo de falar, de calar, de avançar e de recuar. O Espírito de conhecimento nos revela qual batalha que é para nós guerrearmos, qual é a batalha que vai trazer para nós a colheita e não peso. E sem essa consciência, podemos entrar em guerras que parecem justas, mas são armadilhas sutis. Nem toda afronta, queridos, exige resposta. Às vezes, a nossa resposta é continuar adorando e obedecendo, porque adoração não é fuga, é guerra em alto nível. É declarar, Senhor, confio em Ti mais do que os meus próprios argumentos. Provérbios 3, 5, 6... vai dizer, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, conhecer a Deus não é apenas saber que ele existe, mas é se relacionar com ele, ouvir sua voz e entender os seus caminhos. Quem não o conhece, anda segundo as suas próprias vontades, opiniões e emoções. E isso resulta em confusão e desvio. Quem conhece verdadeiramente Deus, honra e valoriza a sua palavra, porque nela está revelado o caminho seguro. Ela é a nossa bússola, queridos. A Bíblia é mais do que um livro. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho, iluminando cada passo no meio da escuridão desse mundo. Sem essa luz, qualquer decisão, por mais bem intencionada que seja, se torna arriscada. João 14, 21, diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Yeshua deixa claro que o amor verdadeiro por ele se expressa por meio da obediência. Ter os mandamentos significa conhecer a palavra. Guardar os mandamentos é praticar a palavra. Então, o amor não obedece apenas no discurso, mas o amor que obedece, ele vai atrair a presença do nosso Pai, a presença do nosso Senhor, e vai nos conduzir ao conhecimento, à sabedoria e ao discernimento necessário para que nós possamos seguir o caminho
certo, sem perder a rota. Amém, queridos? Essa é a porção de hoje, do Homem de hoje, e amanhã nós nos encontramos novamente após o Maná. Shalom, shalom, bom dia para vocês.